e usa 13 institutos jurídicos para purgar, expurgar os vícios dos atos viciados. A doutrina sempre procura se fixar na invalidação. Entendo que não é uma posição correta. Entendo que o expurgo dos vícios dos atos administrativos se faz tanto por convalidação, por invalidação e por saneamento. Na invalidação, a invalidação consiste no expurgo, na extinção, na eliminação de um ato ou da relação jurídica por este ato criada que esteja em desconformidade com a ordem jurídica, com o efeito ex tunc, isso em sua generalidade. Entretanto, não só a doutrina, e essa doutrina vem sendo, como sempre, liderada por Celso Antônio, mas também inúmeras decisões judiciais têm possibilitado que a invalidação tenha um efeito apenas ex nunc, portanto, do ato invalidador para a frente. Quando eu digo ex tunc, eu quero dizer, eu procuro retirar do mundo da realidade tudo aquilo que foi criado pelo ato. Eu tento pelo menos isso. E às vezes, inúmeras vezes, isso só é possível através de uma indenização. Entretanto, outras vezes, a jurisprudência tem postulado, tem decidido, e a doutrina tem postulado, que a invalidação tenha efeito ex nunc, isto é, a partir do ato invalidador. Por quê? Com o fito de proteger interesses de terceiros legítimos e que estavam de boa fé quando o ato foi exaltado. Ou ainda para não permitir o enriquecimento sem causa daquele que emanou do ato. Um exemplo vai simplificar essa questão teórica. Os funcionários, de fato, que efetivamente tenham trabalhado e que tenham editado atos jurídicos em consonância com o sistema. Todos aqueles que foram beneficiados com esses atos permanecem, são recepcionados pelo direito. Além disso, o que ele recebeu em razão do seu labor, lhe é devido. Caso contrário, o Estado se enriqueceria ilicitamente. Então, aqui temos a invalidação. Em contrapartida, ao lado da invalidação, nós temos a convalidação, que é a contraface, isto é, quando a administração pública edita um ato para sanar os efeitos do ato inválido e preservar-lhe os efeitos, sanar-lhe os defeitos e preservar os efeitos desde o momento da sua emanação. Então, o ato convalidador refere-se ao ato a convalidar, extirpando os seus defeitos, mas preservando os seus efeitos desde o momento da emanação. O alicerce jurídico da convalidação é não só a boa-fé, como a segurança jurídica. O professor Almiro Couto e Silva tem uma belíssima figura, dizendo o seguinte: não cabe à administração pública de dia editar atos e à noite desfazê-los, tal qual Penélope, exatamente, tal qual Penélope, que tecia de dia e destecia à noite, esperando o seu amado. A administração pública não pode fazer isso. Então, quando um ato for passível de ser refeito sem vício, terá obrigação a administração pública de convalidar. E aqui eu textualmente discordo do artigo 55 da Lei 9.784 de 99, porque
este artigo do Código de Procedimento Administrativo Federal, da Lei de Procedimento Administrativo Federal, vai contra o sistema jurídico positivo brasileiro. Bom, por fim, nós temos o que nós chamamos saneamento. Saneamento se dá em dois casos. Quando o particular afetado, ele sana o ato inválido e só ele poderá fazer, tornando todo um procedimento correto. Eu vou dar um exemplo. Imaginem, os senhores que alguém tem tempo suficiente para se aposentar. Um dia chega na administração pública e vê que a sua aposentadoria saiu no diário oficial. Mas ele vai fazer o que tinha minha aposentadoria? Estou aposentado. Vai para casa furioso e faz uma ilegalidade, invalidade, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou acabar com isso. Mas uma esposa muito esperta fala: meu filho, você está trabalhando de graça para o Estado. Pelo amor de Deus, você aproveite este ato. E ele vai e saneia o ato. E o ato passa a existir como bom desde o momento da sua sanação. Então ele faz uma referência expressa que é ato inválido e o ato se torna íntegro. Outra forma de saneamento é o tempo. O tempo vai sanar os atos viciosos. Tanto é verdade que o artigo 54 da Lei 9784, aí andando muito bem, faz a sanação dos atos inválidos editados com boa-fé, porque ele fala: salvo uma fé, eles não serão sanados, pelo prazo de 5 anos. Bom, após essas explicações, eu preciso entrar no tema processual. E no tema processual, eu mais uma vez me socorri do professor Antônio Ferreira de Mello, que diz o seguinte: processo é uma sucessão itinerária encadeada de atos administrativos que tendem todos a um resultado final e conclusivo. E eu tenho agora 2 enfoques a fazer dos inúmeros que eu poderia fazer com relação a esses 2 temas tão instigantes. Entretanto, como eu não tenho muito tempo, eu não posso pôr o máximo. Então, resolvi olhar esse tema sobre 2 enfoques. O primeiro enfoque: nos atos de um procedimento administrativo, é possível invalidar um ato ou eu necessitarei invalidar todo o procedimento? Quais são os limites da invalidação? Um outro aspecto que eu pretendo ver é o seguinte: para invalidar um ato, a administração pode ter plano invalidado ou a necessidade de um devido processo legal no caso dos atos ampliativos de direito. Bom, o meu primeiro enfoque: os atos de um procedimento administrativo são passíveis, sim, de invalidação dentro dos seguintes limites. Primeiro, eu deveria verificar se os atos podem ser convalidados dentro do procedimento. Se for possível a convalidação de um ato dentro da cadeia procedimental, a administração será obrigada a fazê-lo e não poderá invalidar todo o procedimento. Vou dar os seguintes exemplos. Primeiro exemplo: uma concorrência levada feito em razão da Lei 8666 de 93, em que foi feita a homologação, mas se esquecem de colocar no processo de homologação, e inclusive a homologação se perde nos escaninhos da administração pública, adjudica o objeto contratual ao primeiro classificado. E aí, olha, o processo está como? E a homologação? Onde está? Este ato pode ser invalidado e não há necessidade alguma de invalidar qualquer ato do procedimento, muito menos o procedimento na sua totalidade. Se pensássemos nessa possibilidade, essa seria uma forma fácil
de burlar o procedimento administrativo. Porque, se não gostasse do vencedor, fatalmente alguém recolheria esta homologação, jogaria no fundo de uma gaveta. Isso justificaria uma nova licitação, uma possível invalidação desse procedimento. Um segundo exemplo, apenas um erro de classificação, eu não digo de julgamento. A hora de classificar as propostas, houve uma classificação errônea. O segundo colocado passou para o primeiro lugar e o primeiro para o segundo. Isso pode ser, obviamente, convalidado. Obedeço aqui também os ensinamentos do meu mestre, o Saltarina Bandeira de Mello, de que a possibilidade de convalidação cessa na medida em que o particular afetado e interessado entre com um recurso exigindo que a administração invalide. Esse exercício que lhe é permitido de defesa pela Constituição barra a ação positiva da administração. Ora, há determinados atos no procedimento administrativo que não são passíveis de convalidação e, portanto, deverão ser invalidados. A invalidação, via de regra, você desaproveita todos os atos que são posteriores ao ato invalidado e aproveita aqueles que lhes são anteriores. Entretanto, é necessário verificar se nos procedimentos concorrenciais ou seletivos a invalidação de um ato não desvirtua a finalidade do procedimento. Se desvirtuar, o procedimento deve ser invalidado em sua totalidade. Então, mas a regra é: eu consigo resguardar tudo que veio antes do ato inválido e tiro do mundo jurídico os atos que lhes são posteriores. É importante ainda frisar que na invalidação nós poderíamos dizer, temos um procedimento invalidatório, um procedimento, qualquer procedimento, aliás, administrativo, os atos foram feitos todos de boa fé, houve um vício no ato, fim dos 5 anos, há um prazo decadencial para a administração poder invalidar. Essa questão do prazo decadencial, que a lei até acolhe, eu me sinto bastante lisonjeada com isso, porque eu defendo que o prazo para a administração é decadencial desde 1987, quando escrevi minha tese sobre invalidação, dizendo que a prescrição, os prazos prescricionais para a administração pouco variam, já que ela tem a autotutela de invalidar seus próprios atos. Agora, e se os atos editados pelo administrador público foram editados com conluio ou má-fé? Como a lei de procedimento administrativo não me dá solução. Ela me dá a seguinte solução: nos casos de boa-fé, fim dos 5 anos, decai a administração do jurídico de invalidade. Mas e nos casos de boa-fé? Eu tenho que ter um norte para poder procurar, dentro do nosso sistema jurídico, um prazo que possa fazer com que os atos de má-fé, em razão da necessidade de segurança jurídica, sejam sanados